TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No ar, audiômetro dessa quinta-feira, com a presença de um músico ilustre, reconhecido em todo o Rio Grande do Sul pelo seu estilo musical, Caco Xavier. Ele que está fazendo uma turnê pelo mundo e foi parar em Lajeado, e é claro, a gente puxou ele aqui para o audiômetro. Hoje você vai poder conferir esse som. E ainda a presença ilustríssima no playlist super diferenciado de hoje, que vai acontecer diretamente do estúdio aqui do audiômetro, com o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt. Tem também o fotógrafo Juremir Versetti e ainda um pessoal aqui do Vale do Taquari, que mora atualmente no Rio de Janeiro e tem uma produtora multimídia super bacana, faz trabalhos pro Yahoo, muito legal. Muita conversa boa, papo inteligente, descontraída, tá no ar, audiômetro. Bem-vindos ao audiômetro desta quinta-feira, presenças ilustres aqui no nosso cenário, nosso estúdio. Caco Xavier, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer enorme. Muito bem, Caco tem 4 CDs gravados, está fazendo uma turnê super bacana em todo o Brasil. Esteve recentemente onde? Agora acabei de chegar, estive pelo norte do Brasil, foram shows no Amapá, em Manaus, em Belém, Tocantins e Rio Branco. Olha só. Bem bacana. E foi só uma paradinha para a Copa das Confederações e agora 3 de julho já retornamos e são mais 59 shows, todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Poxa, bacana, não vai faltar papo aqui hoje. Nossa. Juremir Versetti, boa noite. Seja bem-vindo ao audiômetro. Bom, concluiu recentemente uma exposição super bacana em Mussum, que é a tua cidade natal, né? Dia 31 de maio esteve de aniversário. Quantos anos fez Mussum, Juremir? 54 anos. 54 anos. E a exposição trouxe até algumas fotografias pra gente poder ver aqui, né? E a exposição foram mais de 100 fotografias. 188 imagens no formato 30 por 45. Olha só, bom. Tem já uma estimativa aí de visitação da exposição? Cerca de 2.000 pessoas, em 1990 alguma coisa. Muito bem. E o prefeito de Lajeado, seja bem-vindo, Luiz Fernando Schmidt. É uma honra ter aqui, mas hoje principalmente como um jovem idealista, vai trazer o teu gosto musical aqui pro pessoal, né? Vamos conversar então com o Luiz Fernando e não tanto com o prefeito, né? Embora isso seja um pouco difícil. Muito obrigado, muito jovem, obrigado. Quero te saudar aqui, né? Saudar o programa, né? Com muita audiência, com muita criatividade, saudar o Caco, saudar o meu colega de profissão, Juremir, eu que fui fotógrafo, né? Porque realmente dá satisfação de poder estar nesse programa e com todos vocês. Bacana. Bom, como é de praxe aqui, vamos conversar ouvindo uma bela música. Vai nos saudar principalmente, primeiramente com o quê, Caco? Deixa o vento te levar. Bacana. Falar de amor e viver na paz, né? Essa é bem como eu tô agora, né? Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Se o amor é como fogo e a liberdade o mar, entre uma onda e outra, eu prefiro me queimar. Deixa o vento te levar, deixa o amor te conquistar, um mergulho nesse olhar, e quem sabe eu vou te amar. Deixa o vento te levar, deixa o amor te conquistar, um mergulho nesse olhar, e quem sabe eu vou te amar. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Essa canção é bacana pro momento que a gente tá, né? Uma dica, de repente, né? Ficar mais de boa, né? Tô de boa.
Bom, já que comentou sobre o momento que estamos passando, né, na segunda-feira, a televisão, internet, todas as redes sociais repercutindo o acontecimento em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, né, dessa manifestação, uma manifestação mais específica contra o valor da passagem, alguns outros protestavam contra a resolução da PEC 37, né, que traz essa questão de proibir o Ministério Público de analisar, né, ou enfim, investigar algum tipo de fraude de alguns políticos. A gente sabe que isso é um assunto bem polêmico, né, pra gente comentar, e até porque não existe um ponto principal de protesto, né, mas foram mais de 250 mil pessoas em todo o país, né, e a gente até tem algumas imagens, não sei se a gente vai poder mostrar agora, Fernando, tem uma imagem muito bacana de Brasília, como vocês podem ver ali na tela. E até puxando um pouquinho para a fotografia, né, o que um acontecimento como esse acaba gerando de material, não só fotográfico, material em vídeo, alguns vídeos que circularam na internet mostraram o pessoal de forma pacífica cantando o hino nacional. E, na verdade, também algumas coisas mais específicas, né? E esse cartaz retrata bem essa questão de que a gente não sabe especificamente do que, né? Impressionante, né? A gente não sabe especificamente do que se trata, mas realmente uma multidão, uma repercussão nacional, internacional. Luiz Fernando, tu participou como jovem de manifestações, que tipo de manifestações você participou? E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui sobre essa manifestação pacífica. A JAR também está se organizando para realizar manifestações sempre de forma pacífica, isso é muito positivo, né? Olha, Gabriela, eu participei muito do movimento estudantil na década de 80, início da década de 80. Eu comecei em Pelotas, fazer faculdade de odontologia na Federal de Pelotas, em 81. Me formei em janeiro de 85, tinha uma greve no final de 84, portanto a gente entrou em 85, em relação ao ano letivo. Em Santa Maria o movimento estudantil era muito forte, em Porto Alegre igualmente, em Pelotas, Rio Grande alguma coisa, mas essas três primeiras cidades o movimento estudantil era muito forte contra, né, aqueles resquícios que ainda aconteciam, e às vezes não só resquícios, coisas mais fortes da ditadura militar, mas muito também pela lógica do ensino público e gratuito. Na época existia um movimento coordenado pelos Estados Unidos de estabelecer parcerias com as universidades públicas brasileiras e numa lógica muito privatista das universidades. Além disso, nós, da odontologia, nós brigávamos para ter e conseguimos um grande movimento para ter equipamentos, né, para atender melhor as pessoas que eram atendidas, inclusive, de forma gratuita lá, né, uma clínica, enfim. Brigávamos para que a universidade apresentasse melhores professores, que os professores tivessem uma compreensão melhor na relação didático-pedagógica, né, na relação ensino-aprendizado. E nós somos muito exitosos, no meu ponto de vista, porque nós brigávamos por questões conjunturais, mas também brigávamos por questões locais e perceptíveis, né? E você disse muito bem, hoje me parece que, com exceção da questão das passagens de ônibus, não existe nada específico, até porque o país vive um momento melhor que o da Espanha, da Itália, da Grécia, de Portugal, né? A Espanha, por exemplo, tem 28% de desempregados, o Brasil tem, em média, 6% de desempregados, quase que pleno emprego. Mas isso não significa que as pessoas não tenham que reivindicar. Agora, também você acentuou muito bem, todos nós queremos isso, a imensa maioria, 99,9%, querem exatamente de que nós possamos buscar aquilo que queremos, mas de forma pacífica. Então, o que aconteceu parcialmente em São Paulo, no Rio, em Brasília, mas muito em Porto Alegre, né? O fato de que muitas pessoas invadiram lojas, quebraram vitrines, né? Quebraram aquilo que elas mesmas vão pagar depois, que são mobiliários públicos. Isso não pode acontecer. A manifestação, a união das pessoas para que a gente tenha melhores condições de vida ainda, elas são super importantes dentro do processo democrático. Portanto, fortalecer a democracia também é cuidar daquilo que é público e cuidar daquilo que é dos outros. Manifestar-se sim, mas dentro de determinados regramentos. Pois é.
Caco, a tua opinião sobre isso, que viajou recentemente em vários locais? Eu acho que assim, a questão da forma que é feita, né? Por exemplo, há pouco eu fiz um show num evento que se chama Conexões Globais, onde cada um, dentro da sua casa, bota o seu parecer ali, né, através da rede, né, nas redes sociais, e daqui a pouco a gente tem uma multidão levantando uma bandeira na rua, né, e o que acaba acontecendo? Acredito que esse veículo, que é a internet hoje, que todo mundo tem dentro de casa, ele facilita para que as pessoas se encontrem em algum lugar, mas ele não dá essa medida de que postura as pessoas estão buscando, né? Então acaba que às vezes, né, por exemplo, eu vejo assim, ó, é tão bom tu brigar por alguma coisa que tu realmente quer mudar, né? Agora quando tu coloca violência, quando tu machuca alguém, quando tu quebra alguma coisa, tu já perdeu toda a conquista que tu poderia ter tido. Agora pode se ter, se há passagem, pode baixar o valor, mas já se quebrou muito, já se sujou muito a imagem dessa, né? E acho que também assim, ó, que a gente deve brigar pelas coisas que a gente quer muito, e a gente também deve se reunir para celebrar as coisas que a gente já conquistou. Bacana. Acho que isso é uma coisa que as redes sociais poderiam ter esse foco também, né? Não só ser o campinho de vamos reunir, vamos lá quebrar tudo. Eu acho importante essa tua colocação, mas acho importante também te ressaltar o quanto demorou para haver algum tipo de manifestação nesse sentido, né? A gente antigamente via muito mais esse tipo de manifestação do que acontece hoje em dia, né? Juremir, tu como fotógrafo participa dessas questões, assim, já aconteceu de ir até um local perigoso, eu estava observando antes as tuas fotografias, algumas no meio da enchente, enfim. Como é que o fotógrafo se vê nessas situações? A gente, inclusive, também nesse movimento, em algumas redes sociais, viu pessoal da imprensa machucado, pessoas que não tinham nada a ver com atos de vandalismo também machucadas, claro que muita gente não consegue diferenciar, né? Mas tu como fotógrafo, como imprensa, já passou por alguma situação embaraçosa? Não, e acredito que estou prestes a passar. Pois é. Haja visto de que se permanecer por mais 48 horas essas manifestações, eu recebi um telefonema ontem à noite da agência que presta os serviços de São Paulo. 6 colegas meus já foram atingidos com garrafas, pedaços de pau na cabeça, um teve o equipamento quebrado. Quer dizer, todos os que estavam de férias retornaram ao trabalho, eles estão vendendo imagens para o mundo inteiro, adoidado, os fotógrafos estão sobrecarregados, alguns já há mais de 48 horas trabalhando, então provavelmente se até amanhã, sexta-feira, isso não terminar, provavelmente já no sábado de manhã a gente embarca para São Paulo, para, digamos assim, reforçar a equipe. Queira ou não, é o assunto do momento no Brasil e no mundo, né? Uma coisa assim que nunca teve antes no Brasil. Até então a gente tinha a fama de ser um país acomodado. Pois né? é. Quer dizer, a gente dizer que, bom, os argentinos isso, o país tal, tem atitude e tal, e a gente é um bando de acomodados, enfim, quer dizer... Então já acho que quebrou esse paradigma, né? A gente já não é, digamos, aqueles cordeirinhos, né? Mas sou contra esses atos de vandalismo, né? Eu estava vindo para cá escutando uma emissora de rádio da capital, parece que uma loja de motos foi toda depredada, né? Então sou favorável ao protesto sim, mas digamos que de cara limpa, né? Acho que várias maneiras de protestar e não, né, depredar o patrimônio público e privado também, exatamente, né? Que absurdo, né? Daqui a pouco exato. tá super disposto a participar de alguma coisa e acaba diferindo ou pagando por outras situações. Gente, vamos ouvir, por favor, mais uma canção. Mais uma canção. Então, vou fazer uma canção que agora vai fechar, talvez, esse assunto que se chama Paz no Coração. Acho que todo mundo no mundo quer um pouco de paz, né? Maravilhoso, perfeito. Só você não sabe o que vim aqui fazer. Só você não sabe o que tenho pra dizer, das coisas que vivi, de tudo que senti, estando com você. Agora de lembranças vou viver,
sentindo a dor de não ter mais você aqui. Um sinal, amor, me diga o que fazer pra ter paz no meu coração, pra ter paz no meu coração. O que eu mais queria era não te ver partir. O que eu mais queria era te seguir, pra sentir teu cheiro, o teu corpo inteiro e ver você sorrir. Agora de lembranças vou viver, eu vou viver, sentindo a dor de não ter mais você aqui. Um sinal, amor, me diga o que fazer pra ter paz no meu coração, pra ter paz no meu coração, pra ter paz no meu coração, pra ter paz. Voltamos com o Audiômetro no seu segundo bloco desta quinta-feira, conversando com o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, também Juremir Versetti, Caco Xavier. Bom, Juremir, vamos conversar um pouquinho sobre as suas fotografias. Recentemente a gente estava conversando sobre cobrir eventos como este que está acontecendo nessa semana em todo o Brasil, de uma manifestação, enfim, perigoso, né? Mas como é que foi essa exposição de 54 anos de Mussum? Que fotografias tu escolheu, assim, mais ou menos, né? Foram 180 e tantos, mas que fotografias mais especificamente da região do Vale do Taquari como um todo? Sim, o único município, digamos assim, que eu não tinha, que não teve uma imagem dele representando seria Tabaí, que eu não consegui. Próximo a Taquari, né? Isso, os demais, todos eles, uma ou duas imagens, alguns mais, né? Mas todos eles sendo representados, digamos assim, nesta exposição chamada Tributo a Mussum. Uma homenagem que eu fiz para a minha cidade sobre os 54 anos de emancipação política, o aniversário de Mussum, né? O lançamento foi no dia 31 de maio, tá? E era para ser de 31 a 15 de junho, mas em função da Suíno Fest em Encantado, muitas pessoas iam até o parque gastronômico e depois se dirigiam até a exposição no primeiro final de semana. Então a gente resolveu esticar também até o dia 16, ou seja, ao invés do dia 15 no sábado, a gente encerrou ela agora no domingo, dia 16 de junho. Cerca de 2.000 pessoas participaram, né, deixaram um nomezinho lá, cerca de 500 quilos de alimentos foram arrecadados. Esses alimentos, eles já foram doados 50% para a escola Castelo Branco, educandário esse onde eu estudei até a 5ª série, e a outra metade a gente doou para o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Mussum. Olha só que bacana, né? Que bacana mesmo, hein? Bacana, parabéns, né, pela iniciativa. Poxa, legal. Eu vi pelo teu Facebook que tu tá fazendo uma votação até amanhã, sexta-feira, né? Isso. De qual a foto mais... A intenção seria pôr as 188 imagens no Face, mas o curador da exposição, que é o Ricardo Juste, que é meu chefe de fotografia no Correio do Povo, ele não autorizou. Então eu pedi para ele que ao menos ele autorizasse as duas que foram mais comercializadas, para, digamos assim, as pessoas, né, escolherem qual do agrado ou do gosto deles seria a melhor imagem do Tributo a Mussum, das 188 imagens. Participe, vote. Bom, e o prefeito Luiz Fernando também teve uma experiência com fotografia. Como é que foi essa tua trajetória, assim, de fotógrafo para política, enfim? Certamente não com a qualidade do Juremir, mas eu vim de Boqueirão do Leão, que na época pertencia a Lajeado, com 14 anos de idade. E o irmão do Werner Leipel, onde eu tirei, né, onde eu aprendi a tirar fotografias aqui em Lajeado, a foto existe até hoje, a loja, enfim, o profissionalismo dele.
chegou em Boqueirão e eu estava lascando lenha lá para o meu pai, próximo de um galpão, né? Cortando lenha para colocar no fogão, enfim. E esse irmão do Werner perguntou para o meu pai se eu não queria trabalhar como fotógrafo em Lajeado. E o meu pai disse, não é que ele quer ou não, ele precisa trabalhar para pagar os seus estudos. Por quê? Porque eu iria fazer o que se chama hoje de ensino médio, e fiz na Escola João Batista de Melo, no Melinho aqui em Lajeado. Isso deve ter sido no final de janeiro, início de fevereiro, e no início de março eu já estava trabalhando aqui com o Werner. Trabalhei 3 anos, aprendi muito com ele. Na época não tinha máquina digital, né? O fotômetro, que é ali quando se calcula a luminosidade de determinado ambiente, não era automático, quer dizer, a gente tinha que calcular a abertura do diafragma. E aí eu comecei a tirar fotografias de casamento, fotografias de estúdio, aniversários, batizados, futebol. Eu tinha fotos muito bonitas do Inter, do Grêmio na época, que sumiram, evidentemente, na época do Falcão, do Batista, do Caçapava, né, de outros jogadores famosos, porque eu tirava fotografia nos jogos, porque o Werner tinha algumas propagandas do jornal chamado Jornal de Lajeado, e em troca do meu trabalho e das fotos dos jogos, né, que iam para o jornal, ele tinha então a sua propaganda, a sua publicidade estabelecida no jornal de forma gratuita. Então um aprendizado muito bom, muito bonito, que eu até, a chamada permuta, que funciona até hoje. Mas eu quero dizer para vocês que é impressionante como essas coisas marcam a gente e como a gente leva este conhecimento do ângulo da fotografia. Até hoje eu tenho essa, né, não a percepção, volto a dizer, de quem é profissional realmente, mas a percepção do ângulo, da foto bem tirada, enfim, né? E sempre um aprendizado a mais que eu levo até hoje. Gosto de fotografia, gosto de filmagem, enfim. Claro que eu não exerço na intensidade que eu gostaria, evidentemente. Caco, tu viajando então para tantos locais, também deve ter levado uma câmera de bolsa e registrado, né, alguns momentos. Eu tirando fotos sou um excelente cantor. Mas assim, ó, eu até fiz, porque assim, esse grupo que eu tô viajando se chama Alabeoni, que em Yorubá, dialeto africano, quer dizer nobre tamboreiro. Então, quando nós soubemos que nós iríamos fazer essa circulação, nós preparamos com o coletivo Catarse, que é um grupo de Porto Alegre, e gravamos um DVD para levar na circulação. E junto com esse DVD nós fizemos um curso de enquadramento para poder filmar e aproveitar, porque na viagem a gente já está captando imagens, tanto fotografia quanto vídeo, para um próximo DVD quando a gente tiver o retorno. Já estamos pensando lá na frente. E aí tu volta aqui para mostrar, né? Ainda estou engatinhando aqui, né? Joia. Bom, e falando de gosto musical, a gente sabe que tu é reconhecido em todo o Rio Grande do Sul pelo estilo de música, por essa tendência afro, né, de trazer realmente as raízes, MPB, enfim. Na verdade, eu vou contar que tu veio principalmente aqui para nos falar sobre o teu estilo musical, mas aí a gente já te roubou mais um tempo, não, né? Não tem problema, não tem problema. Joia, bacana. Vamos fazer então um playlist inédito aqui, diretamente do estúdio aqui, né, do cenário do Audiômetro, com o prefeito. Olha, músicas muito profundas, né? Nona Sinfonia de Beethoven. Me explica por que essa escolha. Não sei se todo mundo gosta, né? Mas a gente sempre tem aquela história peculiar assim, claro. Com a música. Juremir, Caco, Gabriela e telespectadores, eu nasci em Boqueirão do Leão e o meu pai só ouvia a Rádio Guaíba. E a Guaíba, na época, tinha, dentre outros programas, Varig, a Dona da Noite com a música da Guaíba, que só tinham músicas clássicas, orquestradas, e durante o dia também a Guaíba tinha um perfil de música clássica e ou orquestrada. Como meu pai só ouvia essa rádio, eu aprendi a ouvir músicas com esse perfil. E muito próximo da casa que nós morávamos, que existe até hoje em Boqueirão do Leão, havia também a Casa Canônica. E os padres tinham, e devem ter ainda, um arsenal, no bom sentido do termo, né, de LPs, dos bolachões antigos, né, obviamente, de músicas de Tchaikovsky, Mozart, Schubert, enfim, né, dos mais variados estilos de músicas clássicas, orquestradas, né, e eu acabei pegando gosto para esse tipo de música. E eu acho que todo mundo que conhece tem a mesma visão de que a Nona Sinfonia de Beethoven talvez seja o maior símbolo da música clássica, né, e que é aquela música para cima, né? Ela começa de uma forma mais incipiente no sentido né, da coisa grandiosa e vai num crescendo, e aí tu
me dás uma aula aqui, quem conhece música me dá uma aula, mas ela vai num crescendo que eu acho que deve ser a vida da gente, né? A gente não pode baixar o astral, né? Quanto mais a gente avança em idade, mais a gente tem que entender a vida e realmente mais entende a vida, entende os outros e respeita a visão dos outros, né? Mas essa música eu acho que ela é muito, ela designa muito a vida, né? A vontade de viver, a vontade de trabalhar, ou a vontade de se divertir, enfim, né? Mas ela simboliza a vontade para mim. Então a Nona Sinfonia de Beethoven é uma música que eu gosto de ouvir sempre que possível, porque ela faz com que o meu astral sempre fique bem e renova, né? E esse tipo de música é uma música, é um gênero que eu acho que falta bastante para a sociedade. Eu tenho dito que música clássica ninguém pode dizer que não gosta. Verdade. Só pode dizer que não gosta quem não ouviu. Como não é a prática mais do cotidiano, né, da música que é tocada no mundo todo, me parece que se tem carência com relação a isso. Não que outros gêneros não tenham qualidade, todos eles têm. Aliás, o meu perfil de gosto, ele é um perfil que não leva em conta o gênero. Ele leva em conta a qualidade que cada gênero pode estabelecer, claro, que no meu ponto de vista, no meu gosto. Bacana, seguimos então em quarto lugar, Beto Guedes, O Sal da Terra, que também vai uma linhagem, né, super especial, assim. O Beto Guedes, na música dele, dá para enfocar bem essa questão que está havendo agora, né? Eu não quero me ferir, mas também não quero ferir meu semelhante, quer dizer, aí interage com violência, né, mas interage muito mais com paz. E essa música, inclusive, nós usamos na minha posse aqui, junto com um vídeo, com fotos muito bonitas, inclusive. É um verdadeiro hino, né? O Beto Guedes tem essa característica nessa música, em outras músicas que são dele, que ele canta e tal, que deves conhecer muito bem, né, Caco? E que expressa um sentimento muito humano, assim, do respeito à diversidade, do respeito aos credos, à cor, à raça, né? E também nos faz entender de que, eu tenho dito muito isso assim, às vezes a gente olha lá para o povo africano, hoje eu olhei um vídeo inclusive com relação a isso, do povo africano que está lá morrendo de fome em muitos países, está lá na guerra civil e às vezes, né, a gente dá muito mais importância para mortes que acontecem nos Estados Unidos ou no Brasil e não dá importância para os que moram na guerra do Iraque, de fome na África. Então eu acho que esse perfil de música também nos coloca nessa dimensão de interpretarmos e entendermos a vida globalmente e não em cima daquele local que a gente vive. Também nesse sentido de reivindicação, de humanização, Coração de Estudante, né, de Milton Nascimento, foi uma escolha também tua? Foi uma escolha minha e que tem a ver com o movimento estudantil, né? Tem a ver com o Coração de Estudante, pessoal, né? Então, também, e que também tem a ver com essas manifestações, né? Que eu espero que seja, né, que continue, mas que continue com esse respeito, que continue com a lógica dos estudantes, né, com o coração que o estudante tem no sentido de reivindicar aquilo que é bom para si, que é bom para a coletividade, mas realmente remete ao meu tempo de reivindicação, não que hoje isso não esteja na minha alma, né, nas vontades que a gente tem de reivindicar, de ter um país melhor, mas reflete, tem aí duplo sentido, né? O tempo das paixões mais evidentes, mais frequentes, mas também a paixão pela vida no sentido de curti-la, né, cuidando-a, mas também de entender de que os outros têm que ter a sua vida cuidada e quando a gente pode cuidar da vida dos outros é super importante. Falando em trajetória de vida, em segundo lugar, Elis Regina, Como Nossos Pais. Maravilhosa, eu particularmente gosto muito. Essa lógica de que, especialmente as mulheres, ficam, né, cada vez mais parecidas com as suas mães, é verdade isso. É verdade. E os filhos ficam, né, os homens ficam cada vez mais parecidos com seus pais, no jeito, né, construindo a sua personalidade, que já foi construída desde a infância e que se coloca bem aos 7 anos, né, mas que depois vai se moldando. Então, os comportamentos, eles são realmente muito importantes e a Elis Regina, ela enfoca muito bem isso com relação ao passado e à construção que os nossos pais tiveram, né, para com as nossas vidas. Inclusive os ídolos, né, também na música, como tu mesmo comentaste no início dessa playlist, da Nona Sinfonia de Beethoven, que foi uma influência do teu pai, né? Venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens.
E em primeiro lugar, Mário Barbará, Desgarrados. A gente tem, vamos mostrar também a imagem dele tocando em um programa de televisão. Por que dessa escolha? Porque Desgarrados, né, coloca a saudade que as pessoas têm ou tinham, né, da sua vida lá no interior, né, jogo do osso, canário espera, o pão de forno, o milho assado, a cancha reta. Coisa boa. Né? E não sabiam que eram felizes, e aí foram para a cidade grande. Puxa, não sabiam que eram felizes. E na cidade grande, eu lembro que uma vez eu fui visitar um local chamado, não sei se era loteamento de Sabiás, mas era algo parecido, bem na periferia de Porto Alegre. E eu perguntei perguntava para as pessoas de onde você é. Aí um era de Arvorezinha, o outro de Soledade, o outro de Alegrete, o outro de Uruguaiana, ou do Alegrete, melhor ainda, né? Porque lá não é de Alegrete, é do Alegrete, é diferente. E elas numa vida muito sacrificada, se é que dá para colocar esse termo, né? Enfocar com esse termo, onde corria esgoto a céu aberto, subhabitações, né? Ou sequer tinha uma casa fixa para morar. E eu acho que uma das grandes desgraças humanas, é forte dizer isso, mas eu tenho isso muito claro, são os grandes conglomerados urbanos, né? Essa coisa da grande São Paulo, da grande Porto Alegre, da grande Belo Horizonte, e não é preconceito em relação a quem mora lá, porque quem mora ali e tem qualidade de vida, ótimo, mas as milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas no mundo inteiro que moram em grandes aglomerações e que não têm qualidade de vida, não tem assistência social, não tem saúde, não tem habitação, né? O esgoto correndo a céu aberto. E essas pessoas, isso é grave, elas foram estimuladas a saírem do meio agrícola ou das pequenas cidades onde se tem uma qualidade de vida melhor. E como é que isso era feito? Já vou terminar aqui para não falar demais. Mas como é que isso era feito? Né? Como é feito um pouco ainda, né? Parece que quem tem o melhor carro, quem mora na melhor casa é mais feliz. E estes, via de regra, trabalham um pouco, né? Eu estou exagerando, mas é um pouco isso. Quer dizer, como é que a novela é enfocada? Tem muitos aspectos importantes na novela, e bons, né? Do não preconceito, enfim, todos os aspectos, e também outras questões. Mas na novela, via de regra, se trabalha pouco e se tem bastante. Então aquilo há 20, 30, 40 gerava anos um atrás... deslumbre, né? Claro. Né? Claro. E gera ainda, né? E há controvérsias, eu concordo contigo, né? Porque todo exemplo ele reduz o debate. Então o exemplo que eu coloquei aqui não é um exemplo muito característico, muito efetivo. Sim. Mas isso era colocado. E muito naquele tempo as pessoas saíam do interior, onde realmente eram mais felizes, para tentarem a sorte na cidade grande. E efetivamente a sorte, porque se hoje tem quase pleno emprego, na época nós tínhamos muitas dificuldades de conseguir emprego e muitas pessoas ficaram à margem, portanto, marginalizadas do processo social, econômico e cultural. Essa migração acontece muito com o músico, né? Que precisa realmente sair, né? E com fotógrafo também, né? Acho que com todo mundo. artista, né? É verdade. Tem a arte de viver, né? Mas um outro patamar de compreensão social e de condições de buscar o seu espaço. Também, é aí que eu quero verdade. chegar. Muito obrigada pela tua Gabriela. participação. Infelizmente esse bloco está no fim, daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o pessoal do Rio de Janeiro, que tem uma produtora multimídia muito bacana, vai integrar aqui. Agradeço as tuas contribuições musicais e também um pouquinho dessa tua experiência pessoal, né? Enquanto ativista, enfim, jovem e tudo mais. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado a você, Gabriela. Um prazer muito grande poder estar aqui com o Juremir e com o Caco, né? E a gente sempre aprende com todos. Eu acho que isso é importante, esse programa dá essa condição também. Um abraço e muito obrigado. Muito bem. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Pelos olhos do meu amor. Falar um pouquinho de amor. Essa música aqui eu acho, é uma das que eu acho mais lindas. Eu perguntei ao meu amor que cor são os olhos seus, e ela disse são de mel, mas que mudam com o céu. Então eu disse são castanhos, meio verdes, muito estranhos.
meus. E ela disse, são os teus que colorem tantos meus. Então eu disse, são de amor, que bela cor. Desce o rio contra o vento, teu cabelo é movimento, e o nosso amor é poesia que vai virar canção com o tempo. Quem um dia nessa vida não viveu a alegria de encontrar em um olhar o amor que traz toda a magia. E eu, que era tão triste, agora eu sou mais um. Eu hoje vejo o mundo pelos olhos do meu amor, pelos olhos do meu amor, pelos olhos do meu amor, pelos olhos do meu. Olha, que maravilha. Maravilha, eu vou aproveitar essa música maravilhosa para mostrar aqui os teus CDs, Judemir, já com 4 CDs gravados, vai pro 5º, isso? Caco, na realidade, eu tô assim, da minha carreira solo são 4 CDs, e aqui eu te trouxe um CD que se chama Minha Praia, que foi um CD, é o meu último CD, né? Último não, né? Porque o último se eu não fosse gravar mais, mas já tô gravando outro. O último, né? O último. Mas então, esse CD ele foi contemplado no projeto Pixinguinha e foi indicado ao Prêmio Açorianos, e agora nesse sábado que passou foi contemplado como melhor disco de MPB do ano lá no Prêmio Brasil Sul, na cidade de Pelotas. E esse outro CD que tu tens na mão é da minha primeira banda, a época que eu era baixista e roqueiro. Olha! Essa banda se chama Procurado Vulgo, né? Então trouxe também para vocês de presente, para conhecer um pouco, uma banda que tem 25 anos, e esse é o primeiro CD da banda, porque naquela época era muito difícil de se gravar um CD, né? E hoje a gente gravou já com mais facilidade um registro dessas músicas, né? Tens que trazer a banda então até hoje. Nossa, o Procurado Vulgo aqui, o audiômetro ia pegar fogo. Bom, para você que está chegando agora no Audiômetro, nós conversamos aqui sobre várias temáticas, inclusive sobre essas manifestações que estão acontecendo no Brasil inteiro. O prefeito de Lajeado esteve aqui nos trazendo seu gosto musical, conversamos com o Judemir sobre fotografia, Caco, e agora está presente aqui no estúdio Christian Simon, que é natural de Estrela, aqui do Vale do Taquari, e mora atualmente no Rio de Janeiro. Tem uma produtora multimídia, faz vídeos, sites. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Um grande prazer estar aqui no Audiômetro, programa inclusive que eu assisto lá no Rio de Janeiro pela internet. E falando de internet, que é o nosso mercado hoje em dia, não é? A gente hoje em dia está falando de comunicação e de conteúdo multimídia que está sendo difundido cada vez mais na internet. E a gente tem trabalhado nesse sentido, fazendo comunicação para nichos, né? Então, na verdade, a nossa empresa que faz todo tipo de comunicação e conteúdo, né, que a gente atende alguns clientes, algumas empresas, nós temos sites voltados para conteúdo de mídia. Um dos nossos sites, assim, um dos nossos portais mais acessados é o site fino.com.br, fino com PH, que tem um grande acesso, a gente chega a ter 1 milhão de visitantes por mês. Pois é, olha só que interessante. Deixa eu aproveitar para dizer aqui, então, o Christian, além de meu amigo, também é meu primo, né? Então, para mim, e Rita também está aqui nos bastidores, né? Rita de Cássia, eu queria falar, inclusive estava brincando, né? Quando eu era pequena, Caco e Judemir, eu assisti o Christian na bancada do Jornal da TVE, ele é a Rita de Cássia, Parecida né? TVE, Lajeado. Então, já aí eu assistia ele aqui e eu me lembro que aquilo me inspirava, tanto me inspirava que eu estou aqui hoje, né? Apresentei 3 anos no Jornal da Univates também na bancada. É verdade. E pra mim é muito, muito bacana estar te entrevistando e ver. O Christian foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos parecido com a história de vocês de imigração, inclusive do prefeito que veio de Boqueirão do Leão, que saiu aqui, né? E todo mundo ficou de cabelo em pé na família, né? Diferente, meu Deus!
O que vai acontecer com o Christian? Pegou as malas e se mandou pro Rio de Janeiro, né? Casquei embora. Começou trabalhando como ator e enfim, né? Se virou e hoje não, eu sou. A minha formação é ator, na verdade, né? Eu me formei como ator depois que eu migrei para produção executiva de TV e cinema. E como ator eu fiz algumas participações na TV Globo, fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu fiz a Turma do Didi, algumas participações. Mas eu vi que não era só isso que eu queria, então eu fui e me formei na FGV como produtor executivo e agora procurei a internet para realmente poder estar trabalhando. Acabei voltando para entrevistas, na verdade. E vocês estavam falando sobre os protestos, né, que estão acontecendo no Brasil inteiro, mas graças a Deus a gente fala de entretenimento só, né? A gente não pega no pesado, a gente conversa com as pessoas famosas. Inclusive eles têm um VT que a gente vai rodar agorinha, que é um VT que tu entrevistou. A gente fez uma edição, tu entrevistou a Tami, né, filha da Gretchen, Tami Gretchen, que bacana, e mais uma menina que... A Nicole Baus, né, porque a gente está falando sobre alguns escândalos, assim, né, no país, mas essas pessoas também, né, têm, assim, as suas histórias, então a gente sempre busca o que se comenta na internet, o que está bombando na internet, é o que a gente tem buscado, tanto para o Site Fino, quanto para os nossos novos projetos, que a gente vai falar também daqui a pouco. Bacana. Vamos assistir um pouquinho, então, a entrevista do Christian Simon, diretamente aqui do Vale do Taquari, lá no Rio de Janeiro, com a Tami Gretchen. Hoje, Carioca, a gente só encontra gente VIP. Olha quem eu encontrei aqui, Tami Miranda, que recém acabou Salve Jorge. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa novela maravilhosa que botou você lá pra cima, né, Tami? Graças a Deus. Eu comecei ali pequenininho e foi crescendo, foi tomando um espaço maior, uma proporção maior e acho bem legal. Acho que foi mérito do meu trabalho, né? A galera curtiu bastante Lohana, né? Fala a verdade. Curtiu, a galera curtiu bastante, ainda fala até hoje, eu ando na rua, a galera me chama de Lohana. Você pode sentir um pouquinho como sua mãe se sentiu naquela época, né? Ah, é verdade, com certeza. Como é que é a relação de vocês? Ela te apoia na sua carreira agora? Apoia, ela tá super feliz, ela ficou super emocionada com a homenagem, né, que foi feita a ela, por dançar as músicas dela, ela ficou super lisonjeada. Bacana. Como é que funciona essa abordagem? Assim, o site se propõe também a entrevistar muitos famosos, né? Inclusive, a tua produtora vai fazer uma parceria agora com o Yahoo. Olha que bacana. Isso, porque o Site Fino, ele é um site voltado para o público da diversidade. O que seria diversidade? Público LGBT mesmo. Então a gente tem toda a gama de assuntos que são assuntos do interesse desse meio. Claro. Nós temos outros sites como o Design do Rio, que é de design e arquitetura, vamos lançar noivas, etc. Mas esse site em si é um site que ele tem muita audiência, como eu te falei. Quantas visualizações? A gente chega a ter 1 milhão de visualizações por mês. Tem vídeos nossos com a Anitta, a cantora, que está estourando agora, que tem quase 2 milhões de acessos no YouTube. E por ter essa audiência, a gente busca sempre... nós temos acesso a todas as festas e grandes eventos lá do Rio de Janeiro, e então a gente tem acesso às pessoas da mídia, não é? E por ter esse acesso, a gente busca assuntos de interesse da comunidade LGBT. Mas a gente está saindo um pouco desse meio da comunidade LGBT e está entrando na comunidade em geral, né? Nos assuntos gerais. Tanto que agora, a partir de agosto, a gente vai estar fazendo uma parceria com o Yahoo para gerar conteúdo de entretenimento para o site do Yahoo. Bom, a internet é o futuro, né? Juremir, tu como fotógrafo há muitos anos, acompanhou esse crescimento e hoje consegue divulgar suas imagens através da internet. Isso é muito bacana. Sim e não. Sim, pela facilidade, digamos assim, pela comodidade. Tu não tem mais que revelar o negativo. Claro. Tu não tem mais aquela coisa de tu fazer a foto agora e esperar o laboratório abrir para ver como é que ficou. E mandar pelo correio. Exato. O grande problema é o seguinte, a história está se perdendo. As pessoas estão cada vez batendo mais fotografias, mas estão armazenando em pendrives, CD, DVD, cartão de memória, o próprio aparelho celular, no próprio computador. A gente vai sentir isso daqui a uns 15 anos. Agora é tudo maravilhoso, tudo bonito, tudo muito rápido. Tá? Tu bate uma foto agora, daqui a 5 minutos ela já corre o mundo. Né? Mas a gente, com certeza, no futuro, ali na frente, a gente vai sentir isso. Infelizmente. Muito bem, considerações do Juremir. Mas falando sobre a fotografia, eu acho que, por exemplo, os anos passam e as fotografias que estão armazenadas na internet, a gente volta a ver elas, como se estivessem numa caixa, né? Eu comprei um celular agora, que eu tinha uma conta no Picasa, então eu botei a minha conta do Google no celular e as fotos do Picasa de 7 anos atrás vieram para o celular. Isso é interessante também.
uma tecnologia que vem, né? Você vem, as fotos voltam para você. Para divulgação é muito importante, né? Sim, enfim. quanto a isso, sim. Vamos aproveitar para mostrar algumas imagens da tua exposição, por favor. Você me comentou primeiro sobre a questão de, digamos assim, medo de fotografar algum evento, é isso? Claro. Eu te diria que esse aqui é o que eu mais tenho medo e eu faço todos os anos. É a chamada descida de carrinho de lomba. É feito na Lagoa da Garibaldi Encantado, onde os carrinhos atingem cerca de 95 a 100 km por hora. É numa descida, tá? Isso aqui se pega uma pessoa tranquilamente, já teve um acidente que aconteceu lá, quebrou as 2 pernas da mulher. Né? Quer dizer, em alguns pontos existem proteção com pneus, mas a velocidade que eles vêm é tanta, é muito perigoso. Isso aqui é uma das coisas que eu mais tenho, digamos assim, medo de fotografar. É esse evento aqui chamado a descida de carrinho de lomba da Lagoa da Garibaldi. É engraçado que o cara tá rindo aqui, né, do Tom. Não é com ele, né? Não é com ele. Enquanto em contrapartida, digamos assim... uma cena dessas, tu corre pra ti. Eu tô do outro lado, né? A gente tá com uma lente grande, uma tele que a gente chama. Eu tô do outro lado, na parte de cima, superior, né? Não justamente embaixo, por causa que, como é curva, e geralmente a gente fica próximo às curvas, porque é nas curvas que acontecem, claro. Né, digamos assim, Vamos ver. Essa aqui... Isso aí é voltando da cidade de Guaporé. A gente fotografou no município de Dois Lajeados. A gente estava em Guaporé fazendo uma pauta para um jornal da região com o deputado Alexandre Postal, que em janeiro iria assumir a presidência da Assembleia Legislativa. Isso foi em 2012, o ano passado. E na volta eu olhei pelo retrovisor e vi, no caso, o poodle, né? O cachorro dirigindo. Isso, no colo da caroneira, que dá a impressão que ele está dirigindo. Ele está dirigindo. Exato. Eu aconselho quem gosta de fotografia sempre estar na carona, porque se você está dirigindo, certamente muitas coisas passam desapercebidas. Vou passar aqui mais rapidamente. Essa é uma imagem feita este ano na Paixão de Cristo em Imigrante, que está entre as mais vendidas da exposição. Né? O título dela é Fé sob Qualquer Tempo. Olha que né? legal. A gente fotografa há vários anos, desde a primeira edição, a Paixão de Cristo, na cidade de Imigrante. Isso aqui a gente estava indo para Vespasiano Corrêa, né? E eu estava de carona com o automóvel do jornal e vi esse senhor, foi no período da seca, né? Da estiagem, e vi esse senhor, que é um pescador, aqui do interior de Mussum, ele atravessando o rio com o caico. Aí a gente troquei de lente, coloquei sempre a tele, que eu levo sempre junto, né? Eu procuro sempre deixar a minha máquina fotográfica ligada. Eu saio de casa com ela ligada e só desligo ela quando eu retorno. Porque o momento de tu ligar um equipamento ou tu trocar de lente, tu pode perder alguma cena. Isso aqui foi um desmoronamento que aconteceu no mês de agosto do ano passado, próximo a Santinha do Peral, aqui em Encantado. Era um barzinho, né? Vamos chamar de bar, né? Essas 3 caixas de cerveja, elas estão, digamos, à deriva, e o risco deles irem lá e resgatar elas era muito grande de eles caírem. Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma corda, laçaram as caixas de cerveja e começaram e resgataram as caixas de cerveja. Né? O título é Salvem a Cerveja. Salvem a cerveja. A casa pode, mas agora a cerveja. Isso aqui é uma missa. O município de Coqueiro Baixo, imagem, muito forte. O município de Coqueiro Baixo, ele realiza todo mês de janeiro o Festival da Canção Italiana. E antes da festa e antes dos corais cantarem, é celebrada uma missa. E quem celebra essa missa é o Dom Gentil de Lázari, que é um bispo, que ele trabalha no Mato Grosso, mas ele é natural de Reovado. Então, nesse período, ele vem passar as férias. Ele procura sempre celebrar a missa, então, do Festival da Canção Italiana. Eu observei a mosca em cima, digamos assim, do cálice de hóstias, troquei a lente, porque se eu boto a lente pequena, ele vai me ver e me xingar. Aí eu coloquei a lente grande e a gente conseguiu fazer. E não te xingou depois de assistir a exposição, não? Por enquanto não, mas alguém vai contar para ele. Ainda não. Nossa, isso é muito bacana. Isso foi um evento ali em Encantado, em novembro do ano passado, o chamado Moto Encanto. Né, onde acontece aquele encontro de motos, o pessoal do sul do Brasil, né, tanto Paraná, Santa Catarina, enfim, né, e eu estou em cima de uma parte alta fotografando por extenso o público, dando uma geral com uma lente grande também,
Aí esse senhor, casualmente, ele pega, ele desce da bicicleta e claro que ele não encostou a bicicleta do lado, mas enfim, né, digamos, o contraste ficou bem, bem diferenciado. Algumas que a gente faz também, né? Pois é, olha só. Isso foi um encontro de som automotivo também na cidade de Encantado, lá no Parque João Batista Marquesi, onde os competidores eles ligam o som do carro a todo volume, o pessoal vai lá com um aparelho, mede e tal, vê qual foi o som mais, o mais potente, enfim, e casualmente ela estava passando e a gente aproveitou a oportunidade. Joia! Vamos mostrar mais uma que nosso tempo já estourou. Escolhe uma que tu gosta mais. Então eu vou te mostrar essa aqui, que é a sequência dela. E assim, o pessoal também pode acessar essas imagens em outros locais, né, Jeremias? Pode. A gente vai dar um jeitinho, ainda vou convencer o curador para liberar, a divulgar, pra gente pôr no Face. Show de bola. Enchente no bairro Lago Azul em Encantado no ano de 2011. Bati uma sequência de fotos, 142 imagens, 95 delas foram comercializadas no mundo inteiro. Tá? Esse rapaz, ele tinha praticamente casado, ele estava casado há 20 e poucos dias, deu a enchente, ele perdeu muitas coisas de dentro de casa. Praticamente a única coisa que ele conseguiu recuperar foi a geladeira. O balcão, o aéreo e a pia, a força da água levou embora. Ele conseguiu resgatar os dois cãozinhos, né? E também a geladeira. Uma dessas fotos, ela foi capa do jornal A Hora de Lajeado e se classificou em 11ª no Prêmio S de Fotografia. Foi a primeira vez em 56 anos que um fotógrafo do interior de algum município do país inteiro se classificou para disputar esse prêmio. Até então era disputado sempre pelos grandes, né? O Globo, a Folha, o Estadão, o Dia, o Correio Brasiliense, né? E a gente conseguiu chegar lá. Muito bem, parabéns, gente. Esse bloco já estourou, tá todo mundo brigando comigo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, o Geômetro já volta. Voltamos com o audiômetro desta noite. Se você perdeu alguma coisa que aconteceu até agora, por favor, não deixe de conferir as nossas reprises no sábado e também na segunda-feira, às 9h30 da noite. Caco, por favor, nos abrilhante um pouco mais com sua música. Essa música é bacana, ela vai fazer parte do próximo CD. O nome dela é Agora Somos Nós. Que muita gente acha que agora chegou a nossa vez, né? Mas é que ela quer dizer, na realidade, que agora nós estamos feito nós, né? Nó atado. Quando eu acordo, eu abro os meus olhos para ver você de perto. Quando eu me deito, eu fecho os meus olhos para ver você de perto. Olha, meu amor, não faz assim. Nunca duvide desse amor que vive em mim. E não esqueça que pra germinar tem que regar. E quando o sol se pôr, quero curtir o nosso amor. E quando o sol se pôr, quero curtir o nosso amor. Agora somos nós na beira da praia. Agora somos nós na beira da praia. Agora somos nós na beira da praia. Agora somos nós. Maravilha! Suas canções falam muito sobre amor. Qual a tua principal inspiração ao compor, Caco? Eu sempre tive dificuldade de compor.
Nossa, não parece. Né? Sempre foi assim, eu sempre fui um intérprete, né? Estou completando nesse ano de 2013 18 anos de carreira e me considero um compositor há uns 5 anos. Né? Que eu tive uma passagem na minha vida que foi um grande amor, que foi uma passagem que continua, né? Passagem no sentido de que uma emoção que passou e eu saí atrás dessa emoção e na realidade isso mexeu com muitas coisas, me liberou para muitas coisas. Então em um certo momento eu achei que eu deveria compor mesmo, que eu deveria colocar o que eu sentia por dentro e a minha inspiração, quem me conhece sabe que é a minha esposa, a Nath, todas as canções que eu faço ela tá ou é para ela, ou é para chegar até ela, ou ela tá na minha cabeça, né? Foi o caso dessa aqui, que eu estava andando de bicicleta lá no Laranjal e pensei, né? E acabou a minha pedalada, eu digo, não, tá nascendo uma música, volta para casa e faz. Então, acho que é bacana porque o exercício de compor, ele mostra bem quem a gente quer talvez queira ser, né? Tem vontade de falar, às vezes é tão legal tu cantar uma música do Roberto Carlos, que é tão romântica, né? E eu estou investindo ultimamente no amor, que eu acho que é o sentimento maior que a gente tem. Christian, falando sobre o público LGBT, às vezes o pessoal fica meio preconceituoso com relação ao amor mesmo. Em relação ao amor. Em relação a gays e lésbicas. Gostaria que tu falasse um pouquinho, já que tens propriedade para falar sobre isso. Bom, o que você gostaria que eu falasse sobre isso? Às vezes o pessoal acaba taxando esse público como não tão amoroso ou mais sexual, de repente, ou enfim, né? Tu que lida muito com esse público pode comprovar que isso não é verdade, né? Não, com certeza que não, porque, na verdade, eu não sei como está hoje em dia aqui na região em si, mas no Rio de Janeiro, que já é uma coisa tão comum, a gente pode ver casais e ver as pessoas vivendo normalmente. Eu acho que o amor em si, ele não é uma coisa não se fala mais hoje em opção, sim em condição, né, sexual, verdade. Mas o amor, ele é uma questão de pessoa, né? Eu acho que todo mundo tem tanto pode amar quanto pode aproveitar a vida, como as pessoas dizem. Exatamente. Independe a orientação sexual. É bacana, porque às vezes acontece do pessoal achar que quem tem essa condição acaba por ser mais livre, leve e solto, quando na verdade pode não ser, pode né? Não Isso ser. Não se distingue. Existe tanta gente que é hétero, que é livre, leve e solta, né? Faz muito escondido e não faz, enfim. Bacana. Eu acho que independe. Bom, vamos ouvir mais uma, conversamos e infelizmente o programa está quase chegando ao fim, mas eu quero ouvir mais 2 canções tuas, por favor. Mais 2 canções. Eu queria falar então agora, antes dessa canção, eu tenho um projeto que se chama Tamborada, que é um projeto que foi começado no ano de 2009. Então esse projeto, ele passou por Porto Alegre, foi para a cidade de Osório, depois foi para a cidade de Pelotas e agora ele está chegando aqui em Lajeado. É um projeto que eu venho pesquisando a história dos tambores no Rio Grande do Sul, que isso já faz esses 18 anos eu venho trabalhando em cima dessa pesquisa, né? E esse projeto, ele consiste em a gente construir o tambor, explicar a história do tambor e depois inserir as pessoas que estão fazendo parte dessas oficinas num grupo que acaba sendo a banda que grava o CD que eu venho a trabalhar. Que bacana. Como é a aplicação desse projeto em si? Bom, é assim, eu fui apresentado a uma cultura que tem no litoral norte do Rio Grande do Sul que se chama Maçambique, né? Então essa cultura, ela é uma cultura afro-religiosa onde se celebra a coroação de um rei de Congo e uma rainha Ginga. Isso acontece há 200 anos já no Rio Grande do Sul, todo o primeiro final de semana do mês de outubro. Então, conhecendo essa história, alguns pesquisadores e compositores começaram a escrever e davam essas letras, eu fazia música e eu entrava nos festivais de música nativista cantando esse tipo de música. Então, na realidade, foi um espaço, já fui premiado no Canto da Lagoa, que é na cidade de Encantado, e na realidade eu já consegui inserir a história dos tambores em quase todos os festivais que nós temos aqui. Quem pode participar desse projeto que está chegando agora aqui em Lajeado? Bom, agora o que eu estou fazendo? Eu fiz o contato com a Casa de Cultura, né, que o atual secretário de Cultura, o Duda Gomes, já foi um músico que já trabalhou comigo um tempo, né? Conversando com ele, nós achamos que lá no Parque Histórico nós temos um espaço, então eu vou trazer os meus tambores e vou convidar algumas pessoas que são simpatizantes a essa questão musical, de ritmo. Então a gente vai confeccionar os tambores juntos, eu vou botar a banda base e nós vamos preparar as novas músicas com os tamboreiros da cidade onde o projeto está.
Então a gente já trabalhou com tamboreiros de Osório, já trabalhou com tamboreiros de Porto Alegre, de Pelotas, e agora a gente quer trabalhar com tamboreiros de Lajeado. Tenho certeza que o ritmo vai ser aqui. Vamos trazer os audiômetros. E essa canção aqui, que abre o CD Minha Praia, é Tira o Pé do Chão. Quando ouvir o tambor, tira o pé do chão. Os dois se der, os dois se der, os dois se der. Eu sou da Praia Mané, aqui levanta o pé. Os dois se der, os dois se der, os dois se der. E é nesse mar, é nessa praia, que o barco balança na maré. A turma cai na gandaia e a gente levanta o pé. Os dois se der. Dia de sassaricar, é sexta-feira, gente faceira explode a praia num furor de amor. Quando alguém bate, bate, que bate, que bate um tambor. Quando ouvir o tambor, tira o pé do chão. Os dois se der, os dois se der, os dois se der. E quem quiser participar desse projeto, os ensaios já começaram, acontecendo às terças, às 19h30 na Casa de Cultura. Pode chegar, se apresentar, começar a batucar um tambor. Tira o pé do chão. Os dois se der, os dois se der, os dois se der. Infelizmente, o audiômetro chegou ao fim. Eu tô fazendo uma campanha aqui para ver se dura mais tempo o programa, porque nunca chega o tempo aqui pra gente conversar. Fora brincadeiras, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo, Caco. Olha, fiquei fã do teu projeto desde que comecei a pesquisar a tua pessoa, a tua história. Parabéns, parabéns mesmo. Olha, virei tua fã. Realmente. Então tá, queria te agradecer o convite, né? Dizer que essa parada aqui, essa circulação que eu estou fazendo agora pelo Brasil, esse período de 2 semanas, ter vindo aqui no audiômetro foi assim, ó, um grande presente. Vou voltar revigorado para mais uma temporada. Presente pra gente, pena que não deu para tocar mais aqui. Juremir, muito obrigada pela tua contribuição visual maravilhosa. Sucesso na tua carreira. E caso tu seja chamado para participar dessas manifestações, vamos torcer para que tu volte para contar a história aqui, né? Vamos lá, Obrigada, parabéns pela iniciativa de fazer essa exposição maravilhosa que aconteceu em Mussum. E realmente também sou muito fã do teu trabalho. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade que a Univates tem dado em nome da cultura fotográfica. Muito obrigado mesmo. Christian, muito obrigada pela tua participação, embora curtinha. Parabéns pelo teu sucesso que tu tem feito lá no Rio de Janeiro, a tua produtora, que realmente, olha, é visível através das visualizações que o site Fino tem e do trabalho em si. Parabéns pela coragem de realmente migrar e alçar, né? Alcançar novos horizontes. Olha, sou tua fã de carteirinha desde o tempo da TVE, viu, Rita? Rita, mas obrigada mesmo. Obrigada a você, Gabriela, pela oportunidade. Quero pedir para o público gaúcho também acessar o nosso site fino.com.br, tá? O público LGBT aqui do Sul. Claro. E aguardem as novidades da gente no Yahoo com os famosos. Que bacana, show de bola. Vamos terminar com mais um pouquinho de Caco. Dá tempo ainda de mais um pouquinho. Maravilha, então. Agora... Cobra criada. Cobra criada. Eu ia dizer assim, ó, você que está nos assistindo, ligue e pede a canção, entendeu? Mas essa canção ganhou lá no Canto da Lagoa, né? Parabéns. Isso aqui eu vou distanciar um pouco, porque ela é um pouco mais forte. Sou cobra criada do areal da baronesa, o Congo, o Reisado, o Moçambique e a realeza. Sou cobra criada do areal da baronesa, o Congo, o Reisado, o Moçambique e a realeza.
faz parte do acervo da riqueza brasileira. Eu sou a ginga e a mandinga num terreiro sexta-feira. A lata que batuca incessante no quintal. Eu sou a nova guarda na versão original. O passo com passo verse a poesia. Eu sou a molecada na ciranda da alegria. O verde, o amarelo e também o azul. Eu sou a batucada no Rio Grande do Sul. Sou cobra criada do areal da baronesa. O Congo, o reizado, o Moçambique e a realeza. Sou cobra criada do areal da baronesa. O Congo, o reizado, o Moçambique e a realeza. E por fim eu sou a riqueza, a grandeza de um país, uma parte da história. Eu sou raiz, sou cobra criada do areal da baronesa. O Congo, o reizado, o Moçambique e a realeza.